Boa noite. Juris 360, hoje apresentando a live sobre LGPD para os titulares de dados. Quero iniciar agradecendo a todos a presença e também a participação conosco e os questionamentos que tenho recebido pelo canal Juris 360. Quero apresentar os nossos convidados, que estão sempre conosco quando se trata de LGPD, Dr. Cláudio Ramos, advogado, professor, palestrante e especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Osasco e membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Seccional da OAB São Paulo. Dr. Júlio Santana, advogado, com especialização em Direito Digital e TI pela Escola Superior da Advocacia, licenciado para o Ministério Superior em Direito Digital e membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB. Apresentados os amigos, vão estar conosco hoje, e o assunto hoje é sobre a nossa sociedade, que é movida hoje em dia, movida com coleta de dados, com empresas, órgãos públicos, né? Nas redes sociais, compartilhando dados, nas compras via internet e muito mais. A proteção de dados é importante para o cidadão, para a economia e para a sociedade de modo geral. Ela dá ao cidadão o poder para controlar os seus dados e faz revitalizar o exercício da liberdade de expressão, do acesso à informação e dos direitos à intimidade, à honra e à imagem. Seus dados pessoais fazem parte de você, da sua personalidade. Por isso, depende de você para que eles sejam tratados de forma leal e segura e que possam garantir que esses dados serão tratados de forma lícita e sempre legítima. Sabendo disso, nós também achamos que, como todo brasileiro é titular de dados, e em algum momento alguns colhem os dados e outros entregam seus dados, e esses que colheram os dados, em algum momento, também entregam seus dados. São os donos de farmácias, de empresas, que colhem dados dos cidadãos, e também, quando eles participam do mercado, eles também entregam seus dados. Então, todos são afetados pela proteção de dados e precisam ter uma visão mais lógica e entender um pouco sobre seus direitos. Em algum momento, o nosso cidadão ele se vê em condição difícil, porque ele precisa saber quais são os seus direitos para poder reivindicar. Se ele não souber, não tem como ele reivindicar sem ter esse conhecimento sobre os seus direitos. Então, hoje aqui, nós vamos falar sobre isso. Logo, quando alguém tem algum direito, é porque o outro lado tem as obrigações. E quem tem as obrigações são os controladores, os operadores. Dentro, os controladores, operadores, nosso Dr. Cláudio, Dr. Júlio vão poder também explicar bastante sobre isso, são os que detêm os dados, que tratam os dados, são os agentes de tratamento. Então, eu passo a palavra ao Dr. Júlio. Podemos começar, Dr. Júlio? Faça aí o seu cumprimento e podemos iniciar o trabalho. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, a convite do Dr. Nadur, para falar um pouquinho sobre a LGPD. Queria agradecer aqui a presença do meu amigo Cláudio Ramos. Se o Cláudio Ramos quiser também saudar o pessoal aí. Sim, querido Dr. Júlio, meu presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados. É uma alegria partilhar aqui esse bate-papo com também não menos querido Dr. Nadur, né? Nosso ícone aí na apresentação, estudioso de vários temas, e dentre eles, né, escolheu a proteção de dados, né? Então, estamos aqui
trazendo informação de valor, como diz o Dr. Júlio, conteúdo importante, e hoje com ênfase, né, doutor Nadur, para o titular. Então, o doutor Nadur é uma pessoa física, doutor Júlio também, e eu, então nós somos titulares, né? E eu que recebia, né, doutor Júlio, 100 e-mail marketing por dia, estou com saudade, Júlio, não estou recebendo mais nenhum e-mail marketing, porque eu estou usando uns dos direitos do titular. Doutor Nadur, acho que eu vou me inscrever, né, em algum canal para receber, porque não esquecer de mim agora, parece nome de filme, né? Então, hoje nós vamos prestigiar os nossos titulares, né, aqueles que têm a proteção dos dados. E aqui, Júlio, né, já aproveito nessa saudação inicial, cumprindo a sua diretriz, que é para entregar informação de valor, né? O doutor Júlio falou, tem que entregar informação de valor. Então, eu já aderi isso nas nossas falas, né, doutor Júlio? E a emenda constitucional, doutor Nadur, número 115, agora, de 10 de fevereiro, ó, o pessoal pensando no carnaval, e 10 de fevereiro houve uma aprovação de uma emenda constitucional elevando a categoria de direito e garantia fundamental, nada mais, nada menos, doutor Nadur, que a proteção de dados pessoais. Então, nós titulares, né, aqueles que eu já estou saudando aí do outro lado da telinha, aqueles que assistirão depois também, né, doutor Nadur? Sintam-se com os seus dados pessoais protegidos, e nós vamos prestigiar hoje o outro lado, né? O protegido nesse sentido. Então, estou muito feliz em estar aqui nesse canal fantástico. Lembrando que a lei é ao seu alcance, né? Essa é a diretriz do doutor Nadur, e nós vamos decodificar um pouquinho dessa questão da lei geral. Já falei da emenda constitucional. Então, sintam-se prestigiados, levem essa informação também, né, doutor Nadur, dos seus familiares, na sociedade Amigos de Bairros, na igreja onde você frequenta, no seu condomínio também, tá? Então, repliquem, disseminem, são direitos nossos titulares, tá bom? Então, essa é a saudação inicial, e o conhecimento leva ao sucesso, né? Ao sucesso da gestão, ao sucesso como indivíduo, até melhorando a empregabilidade. Por que não, né, doutor Nadur? Se numa reunião você fala, olha, estou sabendo da LGPD, o pessoal fala, nossa, esse está antenado, né? Está ligado, né? Olha que bacana. Então, obrigado pelo convite, doutor Nadur, e estou muito feliz em partilhar aqui com os meus amigos, né? Levando conhecimento para todos. Obrigado. Bom, então, agradecer mais uma vez ao Cláudio, presidente da Comissão do Terceiro Setor, sabe demais aí também da parte imobiliária, né, condomínios. A gente vai discutir aqui um caso concreto aí que a gente pôde atender. Então, eu queria começar a falar sobre os direitos dos titulares, né, porque a gente fala muito de multa, né, das sanções, né, dos riscos que a LGPD traz para as empresas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do outro lado, que é a parte que interessa também a todos nós como pessoas naturais, né? Todos nós somos titulares, né? O grande personagem aí que foi empoderado foram as pessoas físicas. Nós fomos consagrados aí com o nome de titulares de dados, ou seja, a gente pode não ter nada na vida, mas a gente é titular de alguma coisa, pelo menos, né, Cláudio? A gente é titular dos nossos dados. Não tem suplente, não, é titular, viu? Tudo titular, né, doutor Nadur? Nós temos aí a propriedade sobre eles, né? As empresas, essa é uma das grandes mudanças, né, que a LGPD trouxe, foi fazer com que os dados pertencessem às pessoas e não às empresas. Então, vai ser bem bacana a gente falar sobre isso hoje. E a origem, né, desses direitos dos titulares está num conceito que é o princípio da autodeterminação informativa. É isso que dá origem à proteção de dados, né, no geral. Também a proteção à privacidade, né, mas a autodeterminação informativa é a grande novidade, vamos, entre aspas, né, porque é um conceito relativamente recente no direito, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, né? Isso começou lá na Alemanha, com o conceito, né, de autodeterminação informativa, que diz que nós determinamos o que acontece com as nossas informações, tá? É aí que vem a titularidade, né, dos dados. E aí a LGPD é baseada, né, na legislação europeia, então ela trouxe também esse conceito. Então, lá
seria no segundo artigo da lei, traz da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, traz aí os fundamentos, né, os princípios, as quais a lei vai considerar aí para reger essa relação entre titular e o controlador, né? E aí está lá o inciso 2, autodeterminação informativa. Existem outros princípios também, como o da livre iniciativa, livre concorrência, desenvolvimento econômico, que é para contrabalancear também, né, Cláudio? Porque assim, a gente empodera um lado, mas a gente tem que preservar também o desenvolvimento econômico, né? A proteção de dados não pode vir para impedir, né? Não pode servir como obstáculo ao desenvolvimento. Então, sempre bom colocar como princípio também aí para contrabalancear esse poder que foi dado ao titular, a preservação também do desenvolvimento econômico. Então, a LGPD estabelece, né, eu vou falar bem rapidamente, porque o assunto hoje vai ser bem objetivo, né, vamos falar de um tema bem específico, trazendo aí também, só para a gente entrar, antes de entrar nos direitos dos titulares aqui, né, um resuminho aqui sobre a LGPD, para quem não conhece, tá? Em 30 segundos, vamos lá. A gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, mas basicamente trouxe o conceito aí de controlador, que são as empresas e os empreendedores também, porque pode ser até as pessoas físicas que utilizem, né, com finalidade econômica os dados pessoais, eles também são considerados controladores. Temos aqui, então, os titulares, que somos nós, as pessoas físicas, os nossos dados, que são qualquer informação que é relacionada a nós. A gente tem aí os direitos dos titulares, que é o assunto de hoje, aqui nos quais a gente destaca o direito de confirmação, a gente já vai explicar sobre eles, o de acesso, o de eliminação, e a LGPD trouxe aí também diversas penalidades para as empresas, caso elas não respeitem, né, os direitos dos titulares.